Meu povo querido, graça e paz, Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a esse nosso segundo encontro da nossa escola bíblica online. A gente quer, de alguma forma, que esse tempo seja muito gostoso, muito proveitoso para a vida de cada um de nós, assim. Cada um de nós que estamos fazendo a leitura desse texto. Você que não é dessa comunidade, não faz parte dessa comunidade, mas é muito bem-vindo estar com a gente, estar participando, não somente desse espaço, mas também dos nossos cultos, das outras aulas que estão sendo dadas também, tem outros professores também, encontrando com as turmas. O povo está bastante dinâmico nessa caminhada e nesse tempo tão difícil que a gente tem passado, temos orado pelo país. E aí eu quero te convidar que a gente possa iniciar a nossa jornada rumo à Palestina. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da formação da Palestina. É uma percepção bastante resumida, mas a gente vai tentar adentrar um pouco daquele mundo abençoado onde o Evangelho floresceu, onde Jesus caminhou, para que a gente possa ter um pouquinho mais de entendimento na leitura do texto de Marcos. Tá bom? Então faz essa caminhada com a gente. Deus abençoe. Tenha um bom estudo. Meus lindos, aqui estamos nós aqui para mais uma jornada. Deixa eu dizer antes de mais nada para vocês o seguinte: rapaz, que surra que eu tô levando com essa história de áudio, de vídeo, de preparar material. É uma complicação lidar com todos os processos. Então, as coisas ainda não estão muito organizadas, muito reguladas. Então você pode ouvir às vezes barulho demais, às vezes barulho do clique do mouse. Eu estou tentando evitar ao máximo, me isolei o máximo, tentei fazer de uma maneira que fosse mais confortável possível. A gente ainda está aprendendo, está todo mundo aprendendo. A gente está aprendendo a fazer live, aprendendo a fazer esse tipo de transmissão de encontro. É muito mais simples ao vivo e a cores. Inclusive é muito mais caloroso, né? A gente consegue perceber no olhar, na atenção dos irmãos, tal, como é que a gente pode conduzir. Então é sempre um desafio para a gente, mas a gente quer fazer isso com muito cuidado, com muita alegria para vocês. Eu vou estar me movimentando aqui, mexendo em algumas coisas, tentando de alguma forma dar conta disso. E vou te pedir a tua paciência também por uma outra questão. A gente tem algumas pessoas que vão receber esse material em áudio somente e não em vídeo. Então eles não vão ter acesso aos slides, não vão ter acesso às informações contidas ali, aos mapas que vocês vão poder ver, aqueles que poderão ver, que poderão assistir. Então eu vou ter que fazer a apresentação de tal maneira que tenha sentido para essas pessoas que somente receberam o áudio. Receberam o áudio porque às vezes é mais fácil, não consegue abrir no celular, fica muito pesado. Então a gente está tentando fazer de alguma forma que se torne bastante acessível, tá bom? Inclusive com um tempo não tão largo demais para que não fique ruim nem de assistir e nem de ouvir. Então peço a sua paciência e vamos embora. A gente está caminhando em cima dessa temática. Estudos no Evangelho de Marcos, a Cruz do Rei. E a Cruz do Rei é o título do livro do Timothy Keller. E a gente também vai usar o livro do Keller, daqui a pouco a gente vai iniciar o livro do Keller, para nos ajudar nessa caminhada em relação ao Evangelho de Marcos. E o tema que Keller vai dar ao Evangelho de Marcos é exatamente esse, a Cruz do Rei. Ele percebe na caminhada de Jesus, uma caminhada para a cruz, mas é um rei que ruma à cruz. Então, isso faz todo sentido na explanação dele. Tá bom? Eu quero iniciar trazendo para você um verso de Marcos, no capítulo 1, verso 15, quando o Evangelho inicia e nesse início ele traz essa palavra. O tempo é chegado, dizia o Batista. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Esse texto
é bastante interessante, bastante importante, porque ele fala de um tempo que foi marcado, de uma expectativa que levou até esse momento e de um tempo propício e de um tempo onde as coisas de alguma forma começam a se organizar e começam a acontecer, e o Batista ele apresenta esse tempo como um tempo de Deus. Ele está dizendo que esse tempo chega e o reino de Deus está de alguma forma adentrando a vida dos homens. É tempo de se arrepender, é tempo de crer nas boas novas. É sobre esse tempo que eu quero falar. Aquilo que Paulo lá em Gálatas vai chamar de plenitude dos tempos. O tempo propício, o tempo da vontade de Deus, onde todas as coisas que de alguma forma existiam rumavam na direção do propósito fundamental de Deus, e o propósito de Deus era revelar o seu Filho, revelar a sua vontade em Jesus. Então o mundo de então, ele passou por uma série de processos, e nesses processos nós vimos a mão de Deus conduzindo o povo, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos mais angustiantes da vida do povo, preparando esse tempo, preparando esse momento. Então, a expectativa do povo em relação a esse tempo e a chegada desse tempo, ele de fato marca um momento muito importante na vida daquele povo. A gente conversou na semana passada que a gente ia falar um pouco então sobre a Palestina na época de Jesus. A gente ia conversar um pouquinho sobre essas questões. Eu estou fazendo esse encontro falando um pouco sobre isso. Tem um outro irmão nosso que eu chamei para me ajudar e participar com a gente, que está preparando algumas apresentações também, que vão estar trabalhando dentro dessa temática. Eu creio que vai ser muito legal. Nas próximas semanas a gente deve ver isso. A gente vai conversar um pouquinho sobre os evangelhos, o que é o evangelho, o que são os evangelhos, que testemunho é esse, o que é evangelho sinótico, essas palavras assim. A gente vai tentar lidar com isso. A estrutura do Evangelho de Marcos, como é que o Evangelho de Marcos se organiza, como é que ele se pronuncia para de alguma forma testemunhar de Jesus. E aí finalmente a gente entra no livro, a gente entra na caminhada junto com o pastor Keller. Então a gente tem um dever de casa aí para fazer antes de começar a ler o livro. A gente já, na semana passada eu já te coloquei esse desafio de você começar a ler o Evangelho de Marcos. Você vai ler mais de uma vez, eu já te disse isso. Terminando o Evangelho de Marcos, leia os outros evangelhos, porque isso vai dando cada vez mais uma compreensão nossa. E você pode me perguntar assim, mas eu já li a Bíblia toda, eu já li mais de uma vez. Eu te diria o seguinte, leia mais uma vez. Eu também já li. E a cada nova leitura é sempre diferente e é sempre importante que a gente vá para o texto com esse tipo de sede, de conhecer, de compreender. A gente vai estar de alguma forma caminhando nesse sentido. Então a gente vai fazer de alguma forma essa caminhada. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Palestina na época de Jesus, um pouquinho sobre a formação da Palestina. Na semana que vem eu vou apresentar alguns outros cursos da nossa igreja. E aí deixa eu só abrir um parêntese para falar rapidamente sobre o curso de Panorama Bíblico. Você deve fazer o curso de Panorama Bíblico e se não fez, se organize para fazer. E se já fez há muito tempo, faça de novo. Por quê? Porque é o curso do Panorama Bíblico que nos ajuda a ler o texto bíblico. A gente precisa de auxílio para ler o texto bíblico. Compreensão das épocas, compreensão das datas, compreensão dos movimentos de transição, compreensão da estrutura política, da estrutura social em diversos momentos. São mais de 3.000 anos de história sendo cobertos, então momentos muito específicos. O curso de Panorama Bíblico nos ensina, nos ajuda nessa caminhada. Então essa aula, por exemplo, é uma aula que o curso de Panorama Bíblico dá. O que eu vou fazer aqui é muito mais resumido do que aquilo que o curso propõe e oferece. Então eu quero te estimular a procurar a professora Cristina Sistini, querida nossa, e tantos outros professores que a gente tem lá, o Antônio e tantos outros. Eu quero que você também se sinta à vontade para isso. Tá bom?
De que lugar então a gente está falando? Se a gente está falando da vida de Jesus e da época que ele viveu, de alguma forma, a gente está falando geograficamente de que região? Qual é o lugar que nos interessa olhar? Então, eu tenho aqui um mapa do mundo. Nesse mapa aqui você já vai perceber determinados lugares aqui. A gente tem aqui o nosso território, né, o nosso Brasil. Saindo daqui, evidentemente, o que me interessa é essa área aqui, no encontro desses continentes aqui. Né? Você tem o encontro da África, do continente africano, com o continente asiático, essa grande área aqui do continente asiático, inclusive um caminho para o continente europeu. Então, é esse espaço aqui do globo que nos interessa, porque é aqui, nessa faixa de terra, que fica a Palestina. Vamos ver um pouquinho mais de perto? Esse mapa nos ajuda a compreender um pouco mais esse espaço aqui de encontro. Você tem aqui, por exemplo, Jerusalém, você tem o Líbano, a Síria, Iraque, a Jordânia, a Arábia Saudita, você tem o Cairo aqui no Egito, você tem aqui o norte do Egito. Então, todos esses espaços aqui, todas essas terras são muito importantes, porque o texto bíblico ele se desenrola dentro desses ambientes. O relato bíblico e os personagens bíblicos eles se desenrolam dentro desse ambiente, sobretudo nesse ambiente aqui da Palestina, onde eu marquei. Vamos um pouquinho mais para perto. Aqui a gente vai ver exatamente a disposição desse território. Esse é um mapa mais atual, falando aqui do espaço geográfico de Israel, Jerusalém. Deixa eu colocar um mapa da época de Cristo, de alguma forma. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, a Palestina na época de Jesus. A gente tem aqui exatamente aquela faixa de terra ali. A gente tem aqui, por exemplo, cortada por um rio, o Rio Jordão. Esse Rio Jordão aqui que passa aqui pelo lago de Genezaré, o Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, são os outros nomes que ele recebe, vai cortando, chega aqui ao Mar Morto. Então esses cenários são muito importantes, porque foram cenários da caminhada do povo de Israel, da caminhada de Jesus também. A gente já tem aqui, por exemplo, uma noção, tem aqui a Judéia, a gente tem aqui a Samaria, ok? Tem aqui a Galileia, a gente tem a Idumeia, aqui embaixo, Pérea. Então todos esses lugares são importantes. Tem um outro aqui que pode nos ajudar. Isso daqui é uma representação da caminhada de Jesus. Por onde Jesus de alguma forma caminhou, pelos lugares pelos quais ele caminhou. Então a gente tem aqui embaixo Jerusalém, por onde ele tem caminhado, Belém, que é o ambiente da Judéia. Subindo um pouco mais, a gente tem Samaria, os problemas que os samaritanos tiveram com os judeus aqui, apesar de serem vizinhos, estarem extremamente próximos aqui. Você tem um pouco mais Galileia, Caná da Galileia, lá nas bodas de Caná, Nazaré, onde Jesus nasceu, onde Jesus viveu. Jesus nasce em Belém e Jesus vive em Nazaré. Todos os anos o povo, os pais de Jesus, quando ele é pequeno, e o povo judeu, eles peregrinam até Jerusalém para oferecer sacrifício. Então, é sempre aquele movimento de peregrinação que acontece na vida do povo. Esses lugares são bastante importantes e a gente viu que é uma faixa de terra só, é um espaço extremamente pequeno, inclusive, mas é um espaço muito concorrido. Diversos povos passaram por esse lugar ao longo da história antiga, em intervalos de tempo, inclusive, muito pequenos. Diversos grandes impérios, fortes impérios. E esses impérios, eles formaram, através das trocas sociais, através das trocas religiosas, eles formaram a mentalidade que a gente vai encontrar lá no Novo Testamento.
Muito daquilo que está no Novo Testamento, ele foi gestado, ele foi organizado, ele foi desenvolvido através do encontro e do desencontro, inclusive, com esses impérios que passaram por aquela mesma região. É uma região pequena, mas é uma região que sempre foi disputada. É uma região muito complicada, inclusive. Por isso a gente vai falar um pouquinho, então, sobre essa questão da história política do judaísmo no tempo helenístico. E aí, antes da gente entrar nessa história, o que é bastante interessante, a gente falar sobre a sucessão dos impérios na região, existe uma compreensão de uma interpretação que Daniel, através de uma visão que Daniel tem, é uma interpretação que nós temos, que a história teve, uma interpretação que os teólogos tiveram, que os estudiosos tiveram, de uma determinada visão que Daniel teve lá na corte de Nabucodonosor. Eu quero então te convidar a abrir sua Bíblia. Você deve estar com a Bíblia aí do lado, por favor. Esteja com a Bíblia do lado. Nesses primeiros estudos a gente não está utilizando tanto texto, folheando tanto texto, mas a gente vai fazer isso daqui a pouco com certeza. Mas eu quero te convidar a abrir o texto em Daniel, capítulo 2. Nós vamos ler os primeiros versos, vamos ler até o verso 23 somente, só para você ter uma ideia do contexto. Daniel, ele está num período que a gente já vai ver aqui, a gente já vai conversar sobre isso. Ele está na Babilônia, ele está na corte de Nabucodonosor. Babilônia, nesse momento, é uma das maiores nações poderosas da sua época, que invade a terra de Israel, que invade a cidade de Jerusalém, que desterra o povo, que retira o povo de alguma forma da terra de Israel e leva cativo um grupo seleto do povo para a Babilônia. Daniel é um desses. E Daniel recebe algumas visões de Deus, recebe algumas orientações de Deus, e nesse momento aqui, o rei, ele recebe um sonho, ele tem um sonho. E esse sonho, depois que ele acorda, ele se esquece do sonho, mas ele quer que os seus sábios, eles interpretem o sonho e eles digam que sonho que o rei sonhou, inclusive. Ele ameaça de morte os seus sábios se eles não soubessem, não adivinhassem que sonho ele sonhou e não adivinhassem e não soubessem qual era, de alguma forma, o significado do sonho. É claro que um rei tão grande, entenda o seguinte, um rei tão poderoso, ele quase não deve dormir. Um rei poderoso desse jeito deve viver, é diferente de você, é diferente de mim, que de alguma forma pode dormir com o coração tranquilo, porque a gente não está lutando, não está disputando poder com ninguém, não está de alguma forma tentando estabelecer e manter as nossas conquistas. Não, Nabucodonosor, e esse tipo de líder é um tipo de líder muito desassossegado. Não tem jeito. Por quê? Porque é sempre debaixo de guerra, sempre tem inimigos à espreita, dentro do reino, fora do reino, e ele tem muito poder nas mãos. E aí vem aquele sonho, deixa ele desassossegado, ele quer que os seus sábios saibam o significado do sonho, ele quer o significado do sonho, mas eles não sabem. E aí Daniel entra em cena, Daniel é trazido para a presença do rei, Daniel pede ao rei o tempo necessário para compreender e para receber de Deus a orientação das visões. Nabucodonosor sabe que Daniel não é dali da Babilônia, é judeu, tem um Deus e segue o Deus judeu, e Deus honra a vida de Daniel. Deixa eu ler esse texto aqui, só para que você possa ter uma noção dessa questão. Capítulo 2 de Daniel diz o seguinte: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse:
Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. E aí eles fizeram isso para ganhar tempo. Depois o rei dá uma chamada neles, porque eles não sabiam qual era o sonho e muito menos qual era a interpretação. E isso foi deixando o rei irritado, de tal maneira que o rei os ameaçou e disse que mataria todos. E inclusive baixou o decreto para que eles fossem mortos. Mas antes que eles fossem mortos, Daniel, ele fica sabendo da história e ele entra em cena. Vamos dar um salto lá no verso 14. Está dizendo: Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele lhe daria a interpretação. Verso 17, capítulo 2. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou a Deus, o Deus dos céus, e disse, e aí o que Daniel diz agora é um hino de louvor ao Senhor. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados, tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. E aí a história continua. Mas que sonho foi esse? O sonho foi aquilo que está estampado aqui no slide. Nabucodonosor sonha com uma grande estátua, e essa grande estátua ela tem as suas várias partes com diversos materiais. A cabeça de ferro, o peito e braços de prata, o ventre e quadris de bronze, as pernas de barro, as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro. E aí quando ele teve esse sonho, e depois no capítulo 7, uma outra visão vai de alguma forma aclarar aquilo que está sendo dito, Daniel, ele recebe a orientação de Deus e ele interpreta o sonho, dizendo que o reino dele seria estabelecido, mas o reino dele também seria arrancado, porque grandes nações viriam numa sucessão e essas nações, elas passariam ele, acabariam, tirariam ele do trono, mas elas não permaneceriam e elas continuariam e continuariam, até que viria do alto uma pedra que ninguém sabe de onde vem ou quem a lançou, mas uma pedra que viria e destruiria a estátua. Aqueles que de alguma forma estudam o texto bíblico, eles já veem nessa pedra um sinal significativo da chegada do reino, da presença do reino. Aquilo que nós lemos lá em Marcos 1:15. O tempo é chegado, o reino de Deus é chegado. Eles vão dizer que essa pedra, de alguma forma, na profecia de Daniel, já significa agora um outro reino, não feito por mãos de homens, não feito pela inteligência humana, não feito pela astúcia e pela força humana, mas um reino que, pelas mãos do soberano, destruiria todo o intento humano e se estabeleceria como um reino forte e perpétuo. E é isso que acontece historicamente na dinâmica do povo de Israel. A gente tem aqui diversos reinos que vão se sucedendo naquela área que a gente conversou na Palestina. Eles tomam uma série de espaços geográficos que também inclui aquela área.
o reino da Babilônia em um determinado momento, da Pérsia, da Grécia, de Roma, e antes da Babilônia ainda tem um outro reino, o reino da Assíria. Então é um pouco disso que a gente vai ver agora, é isso que me interessa ver, porque é isso que forma o Novo Testamento, é isso que de alguma forma está formando o Novo Testamento. Então a gente tem aqui uma linha histórica simples para que a gente possa entender esse tempo a partir do Novo Testamento. Deixa eu desfazer aqui. Então, cerca de 1000 anos antes de Cristo, nós temos a monarquia unida. Nós temos aqui o reinado de Saul, 40 anos, de Davi, 40 anos, e de Salomão, 40 anos. É bem interessante, abrindo um parênteses e fechando rapidinho. Número na Bíblia, a gente não vai conversar sobre isso hoje, mas número na Bíblia é uma complicação. Porque o número, ele nunca significa uma perspectiva somente matemática. Quase sempre ele vai para além da matemática. Como Jesus, quando os discípulos perguntam quantas vezes perdoar, 7 vezes 7, e Jesus diz não 7, mas 70 vezes 7, Jesus não está querendo que os discípulos façam conta para saber quantas vezes deve se perdoar. Ele quer extrapolar a compreensão deles de que o perdão e pro perdão existe um limite. E número na Bíblia é sempre os estudiosos vão dizer que o número ele tem uma força teológica, ele tem uma perspectiva teológica. Então você vê, por exemplo, esse número 40, ele aparece em diversos momentos na Bíblia. O número 40 fala do tempo de Moisés, por exemplo, que fica na corte de Faraó, 40 anos fica no deserto e depois volta para libertar o povo, mais 40 anos vagando com o povo no deserto. É muita precisão para ser especificamente alguma coisa histórica. Vai para além da perspectiva histórica. O autor está querendo de alguma forma trabalhar e nos dar algum tipo de compreensão, de informação, falando sobre esses períodos de tempo que são períodos específicos na vida do povo. E aí agora a gente tem também essa questão dos 40 aqui, 40 anos de Saul, 40 anos de Davi, 40 anos de Salomão. A gente tem nesse espaço aqui o que a gente chama de monarquia unida. Então um mapa simples aqui fala exatamente daquela área. A área da Palestina, em que você tem aqui as tribos de Israel todas, já assentadas e organizadas dentro desse espaço, e os reis aqui, Saul, Davi e Salomão, nas suas conquistas, estabelecendo aqui os limites e os novos limites da terra. Foi um tempo, esse período da monarquia unida, sobretudo com Davi e com Salomão, foi um tempo de muita prosperidade, de muito crescimento para o povo. Muita prosperidade no sentido de estender os domínios, de conquistar reinos. Deus os abençoou de uma maneira tremenda durante esse período. Depois desse período, a gente tem um pouco mais à frente, aqui em 930, então 70 anos aqui depois. E outra coisa, falar sobre data é uma complicação, então você precisa entender isso, que as datas são só referências, elas não têm condição de nos dar exatidão, foi exatamente nesse dia e nesse ano. Não, as datas nos dão referência de um evento, da distância de um para o outro. Então, 930, a gente tem um problema sério que acontece, deixei aqui um texto para os irmãos, porque acontece a divisão do reino, por conta da maneira como Salomão reinou. Foi um rei sábio, mas no final do seu reinado, ele se afasta de Deus, ele comete idolatria, ele faz muitos acordos comerciais com outros povos, contrai para si esposas desses acordos, e aí, de alguma forma, Deus vem e permite que um tipo de dor aconteça no reino, e há uma espécie de guerra civil entre o povo, e o povo é dividido. E nessa divisão você tem aqui o reino do norte, Israel no reino do norte, e Judá no reino do sul.
10 tribos, eram 12 tribos, 10 tribos ficam com Israel no Reino do Norte, a capital se torna agora Samaria, e 2 tribos, Judá e Benjamim, Judá e parte de Benjamim, porque parte de Benjamim ficou no norte, parte de Benjamim ficou no sul, ficam e constituem o reino de Judá. Então a gente tem aqui também uma noção dessa divisão. Então, de novo, o que eu quero que vocês prestem atenção é o espaço geográfico. É exatamente sobre esse território que Jesus vai caminhar. É sobre essas cidades e é dentro desse ambiente que Jesus vai caminhar. Então, o Antigo Testamento está preparando para a gente toda a compreensão do que vai acontecer a partir da presença de Jesus ali. São os mesmos lugares e os costumes que foram sendo construídos ao longo do tempo que vão nos apresentar de alguma forma os desafios pelos quais Jesus vai ter que responder. Então, a gente tem aqui o reino de Israel, como eu disse, no norte, com as 10 tribos, e o reino de Judá, o reino dividido aqui. Aqui do outro lado há uma lista de reis. Os reis do reino de Judá foram mais fiéis a Deus do que os reis do reino do norte, o reino de Israel, foram extremamente infiéis a Deus, e por conta da profecia, daquilo que ia acontecendo, os profetas iam profetizando que Deus ia mandar a destruição, que Deus ia permitir que um povo mais forte chegasse sobre eles. Isso de alguma forma vai acontecer também na vida deles. Então, isso acontece em 722, quando o reino do norte é invadido por uma poderosa nação, pela Assíria. A Síria tinha como capital Nínive. Lembra lá de Jonas? Jonas não queria pregar em Assíria, não queria pregar em Nínive. Sabia que Deus era um Deus misericordioso, mas Jonas tinha uma certa dificuldade. Jonas tinha alguma razão. Os ninivitas eram inimigos diretos. Como é que você vai fortalecer o inimigo? Como é que você vai pedir para que Deus, de alguma forma, dê alguma chance para alguém que pode te fazer mal? Lembra lá de Paulo, em Romanos, no capítulo 12, quando ele fala que se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber. Parece que o Novo Testamento, o Antigo Testamento já aponta para esses lugares tão difíceis da vida, né? Tão difíceis de viver. Então, a Síria, ela chega com força total em 722 e ela destrói o Reino do Norte. Então, as 10 tribos do norte desapareceram após a destruição de Samaria, a capital do Reino do Norte, pelos assírios. O povo de Israel, ele vai ser espalhado por uma série de lugares. Muitos, evidentemente, vão morrer, muitos vão se espalhar, e a ideia da Síria é espalhar o povo para que a cultura acabasse, para que não houvesse mais aquela cultura, para que aquela cultura ela desaparecesse. E de alguma forma isso acontece um pouco ali no ambiente do norte. Vamos dar uma olhada aqui um pouquinho na Síria, no mapa. De novo, eu estou olhando aqui o nosso mesmo mapa. Aqui a África, parte do norte da África, onde estava o Cairo, ok? Aí aqui essa passagem à Palestina, aqui Oriente Médio, você vai para a Ásia, aqui você se dirige para a Europa. Então, olha que interessante. Aonde o povo estava, de novo vem uma grande nação, e essa grande nação entra, invade aquele território, e nesse espaço aqui ela destrói parte do Reino do Norte e ela faz com que o povo sofra pesadamente. A história do Reino do Norte, evidentemente, que não acaba aqui, mas essa história há uma espécie de parada
E aí você tem agora uma linha do tempo falando da história de Judá no sul. Judá continua, o reino não acaba, ele continua caminhando, continua prosperando, e somente em 586, que é uma data, que é uma referência somente aí dentro desse ambiente, por volta do século VI antes de Cristo, tem uma outra nação, uma nação que entra, que destrói a Síria. Essa nação vem e destrói a Síria, e ela chega em Judá, ela destrói o templo, ela faz uma série de enfrentamentos duros e difíceis e pega parte do povo e leva para o seu território. É exatamente Nabucodonosor com o pessoal da Babilônia, onde o povo vai ficar na Babilônia, parte do povo, uma casta do povo, uma casta alta do povo, vai permanecer na Babilônia por 70 anos de escravidão, porque essa era a política babilônica. A política babilônica era entrar numa terra, trazer parte do povo para aprender a sua cultura, para aprender os seus modos, para, de alguma forma, descaracterizar aquilo que o povo, a história e a cultura do povo. Descaracterizar a língua, descaracterizar a maneira como o povo se organizava. Então, dá uma olhadinha aqui um pouquinho na Babilônia. De novo, a gente está falando da mesma área. E isso que é importante que você compreenda. Porque agora é um outro povo em pouco tempo, pouco espaço de tempo. A gente está falando de um tempo histórico aí, 200, 300 anos. Em pouco tempo, uma outra nação entra naquele ambiente e refaz toda a geografia social, né, daquele ambiente lá. Então, de novo aqui, o Egito, a Palestina, a Babilônia estabelecendo aqui os seus limites, chegando aqui quase à Europa, e esse povo reinando de uma maneira muito poderosa. A Babilônia, ela conquista a Judéia em 586, 587. Eles tinham uma política que eles trasladavam os povos inteiros, os povos conquistados, eles deportavam pelo menos a classe alta, é isso que a gente está colocando aqui, e aí eles impunham o culto e a sua religião. Jerusalém, ela foi destruída, então aí a classe alta da população foi deportada para a Babilônia, o que a gente chama de exílio babilônico, que foi uma dura lição para o povo, que foi muito difícil na vida do povo, na caminhada deles. O povo não tinha mais templo, lá na Babilônia não tinha mais templo para cultuar, mas eles permanecem fiéis à lei e permanecem fiéis à sua religião, permanecem fiéis a Deus. E a partir do exílio babilônico, uma série de questões vai mudar na maneira como o povo se organiza e na maneira como ele se relaciona com Deus. Deus sempre chamando a atenção da idolatria do povo antes dos exílios, antes do exílio babilônico, antes desse tipo de dificuldade que eles passaram. O povo passa por uma transformação, se agarra à sua fé, se agarra à lei, redescobre a sua fé em um determinado momento da sua história, e isso vai ser importante para o tipo de sociedade que vai existir no Novo Testamento. Eles, então, por conta disso, também observam o mandamento do sábado, da circuncisão, eles como sinais da eleição, porque no meio de um povo tão diverso, tão diferente, com costumes outros, e eles, de alguma forma, tentando manter-se fiéis aos seus costumes, eles se tornam cada vez mais cuidadosos nisso, eles se tornam cada vez mais aguerridos naquela prática. A circuncisão, ela agora não pode ser uma coisa banal, ela precisa ser uma coisa que o povo de alguma forma tenha como referência, porque é uma marca que eles não podem abrir mão. A sua história está em risco, a sua história está sendo destruída, e eles precisam se agarrar aos elementos da história, os elementos da fé, para permanecerem juntos como povo. Então é um momento de extrema dureza, extrema dor, que faz com que o povo se una em torno daquilo que lhe dê segurança. E aquilo que dá segurança
é a sua religião, são os seus costumes, a partir da religião é a sua compreensão de Deus. Voltando aqui para a nossa linha histórica, então o povo passa por esses 70 anos de escravidão, e esses 70 anos de escravidão eles terminam com a chegada de uma outra nação àquele ambiente. Uma outra nação chega e muda o cenário, em pouco tempo, inclusive. Então, é muito interessante esses movimentos assim de Deus e movimentos da história. A gente tem agora o Império Medo-Persa, e como eu te disse, o curso de Panorama Bíblico ele vai trabalhar essas questões com muito mais cuidado em termos de tempo, para que você possa entender todos esses movimentos. Mas entenda que o que está acontecendo aqui sobre aquela região é extremamente significativo. Extremamente significativo. A influência de uma nação e a influência dos costumes, dos deuses, dos povos, das línguas, acontecendo sobre um povo, e o povo de Judá agora, que traz para si o nome de Israel, o povo de Israel ali, de alguma forma, tentando se manter firme, se manter unido, se manter coeso diante dessas questões todas, assim. Então, você tem a partir de 539 o retorno dos exilados. E por que eles retornam? Porque a Pérsia ela tem uma política de conquista diferente da Babilônia. A Babilônia chegava lá e pegava parte do povo, espalhava o povo, misturava os povos, fazia uma coisa chamada caldeamento sucessivo, misturava povos em uma terra, aquilo que aconteceu muito na terra no Império do Norte, no Reino do Norte, em Samaria e tal, misturava os povos e pegava uma parte do povo e levava para a corte, para de alguma forma dar a eles uma outra educação e criar uma outra compreensão e uma outra identidade. A Babilônia fazia isso. A Pérsia já fez diferente. A Pérsia chegava e devolvia os povos às suas terras e cobrava impostos a esses povos. Tinha uma relação, de alguma forma, até de certa maneira amistosa, lidando com esses povos. De novo, a gente está falando aqui da mesma área. Olha aqui, o Mar Vermelho, o Mar Grande, olha aqui o Egito, olha aqui a faixa da Palestina, e de novo uma nação entra e se organiza e se coloca. Não é que essas nações elas surgiram do nada, da noite para o dia. Estava uma nação ali, aí a outra não existia. Não, essas nações, enquanto uma já existe, ela vai se organizando, vai se fortalecendo. E é muito dinâmico isso, porque você às vezes tem um líder de uma determinada nação, que é um líder muito forte. Esse líder não vive para sempre, então ele morre, e aí vem os seus sucessores, às vezes os sucessores brigam entre si, a nação começa a sofrer uma série de dificuldades. Da mesma forma que aconteceu com o povo de Israel. Se Davi fosse viver para sempre, o povo de Israel provavelmente ia permanecer como nação unida. Mas Davi teve o seu tempo de vida, morreu, passou o reino a Salomão. Salomão teve o seu tempo de vida, morreu, passou os filhos, e aí as dificuldades começaram a aparecer. Então, essas nações, às vezes, elas convivem, e uma vai se organizando ao longo do tempo mais forte que a outra, e evidentemente todo o trabalho delas é de conquista. A gente, por exemplo, vive hoje no Brasil e nas nações, a gente tem aquilo que a gente chama de soberania nacional. O território já está demarcado, então a gente sabe até onde vai os limites do território brasileiro e tal, e existe o cuidado com esse território. Mas existia uma época que não tinha isso, que não tinha país demarcado, terra demarcada com dono ou com um povo que era próprio daquela terra. Inclusive Deus, quando chama o povo de Israel a ir para a Palestina, Deus diz que eles entrariam na terra que Deus lhes daria, e quando eles chegam na terra, eles têm que expulsar os povos que ali estão. Eles têm que expulsar os povos. Essa terra é de vocês, mas vocês têm que lutar contra esses povos. Então a terra não estava demarcada, não estava fechada. As nações elas se estabeleciam exatamente pela guerra. A guerra era o grande produto.
de cada um desses impérios, de cada uma dessas nações. É isso que eles estão produzindo e é isso que eles estão fazendo nesse tempo. Um pouquinho mais. Então, só uma compreensão desse tempo. Ciro entra como vencedor na Babilônia, ele torna-se soberano da Mesopotâmia, também da Síria e da Palestina, então são as áreas que estão ali de alguma forma Oriente Médio, e descendo a Palestina, vai para o norte da África, vai também quase chegando na Europa. A gente tem aqui uma política diferente de conquista do que dos assírios e dos babilônicos. Eles não forçavam mudanças populacionais, nem exigiam o reconhecimento de uma única religião de Estado. Eles permitiam que o povo tivesse a sua própria religião. Então isso já trazia um certo alívio e trouxe a possibilidade de uma relação muito mais fraternal entre os povos. E eles admitiram a conservação, inclusive, de peculiaridades étnicas e da vida tradicional dessas comunidades. Então permitiram que elas se organizassem como povo e com a sua própria identidade. Isso é importante para eles. Trabalhavam a língua, o aramaico. Nem todos os textos aqui eu vou ler, mas eu vou lendo para quem não pode ver. Permitiam aos judeus desenvolver uma vida cultural independente e apoiada pelo governo. E, após a conquista da Babilônia, Ciro editou um decreto sobre a reconstrução da Casa de Deus em Jerusalém e sobre a devolução dos instrumentos cultuais retirados por Nabucodonosor. Isso está lá em Esdras, capítulo 6, verso 3 a 5. Os livros de Esdras, Neemias, eles falam exatamente desse momento em que o povo está retornando, os exilados estão retornando, algumas levas de exilados, alguns ficam inclusive na Babilônia, outros retornam um pouco desanimados e vão ali reconstruir a nação, reconstruir a força, reconstruir a identidade da nação. Poucos os judeus exilados se valeram da permissão para retornar à pátria. O resto da população da Palestina vivia de maneira muito precária e a reconstrução do templo começou de modo muito devagar e com uma certa dificuldade. Durante o V século, os judeus da Mesopotâmia deram um grande impulso ao crescimento da comunidade judaica e Esdras e Neemias, como eu falei, cada um ao seu tempo, eles retornaram para a Palestina e eles organizaram a situação. Neemias, ele reconstrói, ou ele se preocupa com a reconstrução dos muros, ele dá uma orientação aos judeus para que eles não se casem com as mulheres dos povos vizinhos, dos povos estrangeiros. Então aquela preocupação da mistura, aquela preocupação do sincretismo, aquela preocupação da miscigenação dos povos, já começa de uma maneira muito, muito forte aí. A gente tem isso antes, a lei já traz algumas questões antes, mas aqui isso se torna extremamente importante porque outros povos com outras culturas cultuando outros deuses, e aí Neemias pede que despeçam aqueles que tomaram mulheres estrangeiras, que as devolvam e que o povo tenha cuidado para não se contaminar e se misturar com outros povos. Esdras vai ensinando a lei dentro desse contexto, vai orientando o povo e vai colocando como marca na vida do povo. A lei, ela se torna também um direito comum para Jerusalém na Judéia. A cultura persa permite isso. O culto acontece pela proteção do governo persa e esses favorecimentos que Judá recebe, esses favorecimentos que o Reino do Sul recebe, que na verdade é o reino que permaneceu, eles despertam a ira, despertam a inveja dos vizinhos. E quem eram os vizinhos? Os habitantes ali da região da Samaria e outros habitantes ali do ambiente norte. Porque esses habitantes existiam, mas eles não eram mais judeus puros, como poderia dizer, né? Judeus que não se envolveram com outros povos. Na verdade, ali já havia uma outra miscigenação de povos. Mas eles começam a se
a invejar, eles começam a olhar para essa situação e invejar. Então, após a conquista pelos assírios, e aí a gente retomando a história lá da Síria, o norte foi colonizado por estrangeiros, misturando-se com o resto da população. Lá em 2 Reis está dizendo isso. E aí, os samaritanos, eles adoravam Javé como Deus do seu país, que provia a fertilidade, o crescimento, mas não foram reconhecidos pelos judeus como verdadeiros israelitas. Por exemplo, Neemias e todos os outros que estavam no sul e que voltaram para sua terra não reconheciam mais esses e que estavam em Samaria como israelitas verdadeiros. Por quê? Porque outros povos já estiveram ali, porque outras culturas, porque uma série de movimentos, então eles começaram a se afastar, e isso foi trazendo a dificuldade dos samaritanos em relação aos judeus, ou dos judeus em relação aos samaritanos, que a gente vê tão presente no Novo Testamento. Então, por isso a comunidade de Jerusalém, exortados por Esdras e Neemias a não se misturarem com outros povos, começaram a apartarem-se deles. Isso trouxe amargura aos samaritanos, culminando no distanciamento e total separação política entre Samaria e Judéia. Contudo, a população samaritana venerava Javé e precisava ir a Jerusalém para sacrificar e adorar no templo. Então era uma complicação, porque o templo de Jerusalém era referência para todos aqueles povos, era referência para os que estavam no sul, mas também para os que estavam no norte. Eles precisavam ir ao templo de Jerusalém. Até que essa situação depois foi resolvida de uma outra maneira e eles construíram o templo para eles mesmos com base na compreensão da leitura de Deuteronômio e uma série de outros fatos que acontecem. Eles vão construir o templo no Monte Garizim, que é aquilo que a samaritana está perguntando para Jesus: aonde Deus deve ser adorado? Muitos dizem que é em Jerusalém. Olha, na época de Jesus, essa situação, e aí a gente está falando de época de Jesus, de 500 anos depois disso daí, 600 anos, essa situação ainda era viva na memória do povo, ainda era presente na memória do povo. Aonde nós devemos adorar? É em Jerusalém, é no templo? Ou é lá no Monte Garizim? Aonde nós devemos adorar? E aí Jesus vai dizer para ela que nem lá e nem cá, porque importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Jesus, ele dá um outro lugar, uma outra resposta para ela. Daí, a gente precisa caminhar, daí então, esse período medo-persa, de retorno dos exilados, ele vai também fazer com que a gente chegue num momento muito importante da vida do povo de Israel, que é um momento em que os profetas cessam a sua profecia. A gente tem Malaquias como último profeta profetizando, e aí esses profetas caminham até um determinado momento, cessam a sua profecia, e aí a gente entra num outro período. Mas esse outro período, que é chamado, a gente chama de período interbíblico, o tempo de silêncio, cerca de 300, 400 anos. Se você olhar para a sua Bíblia, por exemplo, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, você tem algumas páginas em branco. Deixa eu dar uma olhada aqui. Essa minha Bíblia aqui não tem mais. A minha Bíblia antiga, uma Bíblia que minha avó me deu há um tempão, ela tinha lá algumas páginas em branco, e estas páginas em branco tinham um sentido. Não era para a gente ficar fazendo anotação e tal. Essas páginas em branco era para representar o que eles chamavam de tempo de silêncio, tempo em que Deus não falou mais com seu povo. Que na verdade não foi um tempo de silêncio, foi um tempo de muita movimentação, mas não existiu, por parte da compreensão dos estudiosos e do povo, um profeta que falasse de maneira inspirada. Então,
aquilo que falou, aquilo que escreveu, não foi registrado como escrito inspirado, não foi registrado como palavra de Deus. Ainda que tenha texto, ainda que tenha produção, a gente depois pode conversar um pouquinho sobre isso. Então a gente tem esse espaço aqui, que a gente está chamando de período interbíblico. E esse período interbíblico começa onde? Começa depois da volta do povo do exílio, e esse período vai até os dias de Jesus. E esse período aqui é extremamente importante. Hoje a gente não deve, inclusive, conversar um pouco sobre isso, porque o nosso tempo já é bastante avançado, e aí eu vou dar um break, vou voltar, vou lá no final, para a gente fechar um pouquinho daquilo que a gente conversou, e a gente retoma isso na próxima semana. Esse período aqui é um período extremamente importante, a chegada dos gregos, a chegada do Império Romano, porque alguém pode perguntar, mas se na época de Jesus, qual é o império que reinava ali? Os romanos. Mas como é que chegou ao Império Romano? Essa sucessão de impérios. Lembra do sonho lá de Daniel, o sonho lá de Nabucodonosor, que Daniel interpreta? Então, por causa dessa sucessão de impérios é que isso acontece. E é dentro desse cenário que a cultura religiosa do povo se organiza. Dentro desse cenário que todas as perspectivas da religião do povo, dos partidos, da estrutura social, da estrutura política, começa a ganhar sentido, e é dentro desse cenário que a gente desemboca naquilo que Jesus se torna, naquilo que Jesus é. Deixa eu fazer uma pausa rápido e chegar no final da nossa caminhada aqui. Quero então trazer de novo à sua memória o texto de Marcos 1,15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. A gente está falando um pouco sobre a formação do ambiente palestino, e vocês viram quantas nações disputaram o mesmo território. Como que esse processo para chegar àquilo que a gente encontra no Novo Testamento é um processo lento, é um processo dolorido, difícil, é um processo que vai passar por caminhos pelos quais, inclusive, o povo não queria e não estava preparado, os profetas, apesar de terem profetizado sobre isso. E aí eu quero terminar esse tempo nosso de meditar na Palavra de Deus, falando um pouco sobre essa questão da vontade de Deus, dos propósitos de Deus, do tempo de Deus que é chegado a nós, do tempo que se apresenta diante de nós como tempo de Deus. Porque na nossa compreensão, a gente é muito apressado, né? A gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo, no nosso ritmo, no nosso caminho. Mas me parece, lendo o texto bíblico, lendo a maneira como Deus trabalha, não somente com o povo de Israel, mas a maneira como Ele trabalha com gentios, a maneira como Ele trabalha em todos os segmentos onde o texto vai dizendo, você percebe que Deus ele trabalha através de processos. Deus obedece processos. A vontade dele trabalha dentro de uma dinâmica que a gente não consegue perceber. Quando a palavra diz que os pensamentos dele são mais altos que os nossos, que a vontade dele é mais alta que a nossa, imagina para aquele povo que esperava o Messias, e aí o que vem contra ele são nações poderosas, e essas nações, ora, matam boa parte do povo, levam boa parte para o seu território, daqui a pouco traz o território, traz as nações de novo, daqui a pouco há uma espécie de espalhamento, daqui a pouco a junta. Quer dizer, parece um processo que, na verdade, você está solto, você está completamente à mercê da força do homem, à mercê da força da guerra, à mercê da violência, à mercê de outras vontades e não da sua vontade. Eu quero dizer o seguinte: vontade de Deus
ela acontece no meio dessa dinâmica tão difícil e tão complicada que é a vida humana. A vida humana, ela nunca foi simples. A vida humana, ela nunca foi fácil. Alguém vai falar, poxa vida, a vida hoje está muito pior do que antes. Não, a vida sempre foi muito difícil. Talvez não tenha sido difícil para você, talvez não tenha sido difícil na cidade onde você morou, mas existe sempre no mundo gente passando por sofrimento e por dores das mais terríveis e das mais difíceis. E nós vemos, olhando para o texto bíblico, além de tudo isso, acima de tudo isso, e ordenando tudo isso, a vontade, o propósito de Deus, que olha para todas essas situações e que não se perde, que olha para todas essas situações e que não deixa de se organizar e se apresentar cumprindo o tempo segundo a vontade de Deus, o tempo de Deus. Então, quando a gente fala dessa vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida, entenda o seguinte: a vontade de Deus obedece processos. Obedece processos. Não acontece instantaneamente. As coisas acontecem num ritmo. Então, enxergue isso na sua própria vida. Enxergue isso na sua própria vida. Não ache que quando você viveu uma determinada situação e essa situação se apresentou para você como uma situação completamente difícil e parece que você perdeu tudo e parece que Deus se esqueceu e parece que Deus se afastou, como se essa situação fosse definitiva na sua vida e como se Deus ali de fato não estivesse presente. Nessas situações Deus se faz presente, Deus se faz junto, Deus se faz de perto. E a vontade dele e a soberania dele, ela nunca vai deixar de cumprir aquilo que ele estabeleceu que fosse cumprido. Então, permita e descanse na vontade do Senhor. Descanse naquilo que Deus é. O tempo dele, a hora dele, o jeito dele, seja com doença, com epidemia, sem epidemia, seja com guerra, seja com paz, Deus, ele é aquele que sempre fará com que a sua vontade se transforme em vida concreta nas nossas vidas. Deus possa te abençoar, te guardar nesse tempo. Semana que vem a gente está junto. Dever de casa, antes da gente orar, dever de casa. Leia o livro de Daniel. Folheie o livro de Daniel. Folheie também Esdras, Neemias, para que você possa compreender. Tem profetas que falam ali nesse tempo também. Então faça essa folheada e entenda essas mudanças nesse processo tão bonito de apresentar o Messias à humanidade através de um tempo tão difícil. Bom, Deus te abençoe. Vamos orar. Pai bendito e amado, eu quero te agradecer por esse tempo, mais uma vez, pela oportunidade que a gente tem de estar junto como igreja, conversar de coisas tão, às vezes, difíceis e complexas. Acalma o nosso coração e permita que a gente compreenda que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e o será amanhã. O Senhor não mudou. E porque o Senhor não mudou, nós podemos descansar em Ti. Guarda a vida dos Teus filhos, a vida daqueles que nos ouvem, a vida daqueles que nos veem. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido.